E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Adriano. Eu trouxe esse material de regência verbal e nominal para nós revisarmos alguns tópicos sobre o assunto. Então, eu vou começar explicando sobre regência verbal, né? O que seria regência? A regência seria o quê? A relação que o verbo tem com os seus complementos na oração. Então, regência verbal é a dependência entre os verbos e os seus complementos. O complemento verbal, nós temos que lembrar que ele pode estar vinculado, associado ao verbo por meio de uma preposição ou sem a preposição. E o uso dessa preposição ou não altera totalmente o sentido verbal. Eu trouxe 4 frases para poder esclarecer essa questão, esse tópico de regência. Eu tenho 4 verbos: comprar, precisar, amar e gostar. Vejam bem, comprei um carro, preciso de um carro. O que nós percebemos? Que na primeira oração, comprei um carro que é o complemento do verbo, ele é atrelado ao verbo de forma o quê? Direta, sem preposição. Ninguém fala comprei de um carro. Comprei um carro. Agora, se eu usar o verbo precisar, eu preciso fazer essa ligação por meio de uma preposição. Quem precisa, precisa de algo. Então, preciso de um carro. Então, aqui nós temos a preposição. Agora, nestas duas últimas, eu tenho o verbo amar e gostar. Eu amo a minha família. A ligação entre o verbo e o seu complemento foi sem preposição. Quem ama, ama algo, alguém, sem preposição. Agora, se eu vou optar por usar o verbo gostar, eu preciso fazer essa ligação com o complemento por meio de uma preposição. De. Eu gosto da minha família. Então, gente, são casos simples, porque a partir do momento que a criança, que a pessoa já começa a conversar, desenvolver a fala, né, a gramática internalizada, ela já começa a fazer essas essas transferências de regência, né, de concordância. Por quê? É algo intrínseco à nossa língua, à nossa gramática internalizada. Ninguém fala comprei de um carro, ninguém fala eu gosto da minha família, eu gosto da minha família. Então, isso não é um problema na hora de escrever. Então, por que eu trouxe esse material? Porque há verbos, né, que pedem preposições em situações específicas e há outras situações específicas em que eu não uso a preposição para esse mesmo verbo. Então, são estes tipos de verbos que nós vamos trabalhar nesta apresentação, ok? Então, só para lembrar, eu acabei de falar aqui a regência verbal, né, é o verbo regendo o complemento. Então, vamos lembrar quais são os tipos de verbo. O verbo ele pode ser intransitivo, ou seja, tem sentido completo, não precisa de objeto, não precisa de complemento. Todos saíram. Ok, acabou. Não precisa de complemento. Agora nós temos os verbos transitivos, que são aqueles que transitam, são aqueles que não têm sentido completo, são aqueles que eu preciso colocar um complemento, que nós chamamos de objeto. E este complemento pode aparecer por intermédio de uma preposição ou não. Vejam esta oração. Eles compraram os materiais necessários. Os materiais necessários, estão vendo aqui os materiais necessários? É o complemento do meu verbo. Quem compra, compra algo. Há uma ligação direta com o meu objeto, não tem preposição aqui. Eu tenho o artigo e tenho o quê? O artigo, um substantivo e um adjetivo, não tem preposição. Então, é uma ligação direta, é um objeto direto. Então, comprar é um verbo transitivo direto. Agora, o outro verbo,
que precisa de um objeto, de um complemento, porém necessita uma preposição para fazer essa transição, nós chamamos de verbo transitivo indireto. Ele precisa de uma melhor condição de trabalho. Quem precisa de algo. Então, para eu ligar o meu verbo ao seu complemento, uma melhor condição de trabalho, eu precisei o quê? De fazer uso da preposição. Agora, o verbo transitivo direto e indireto é aquele que pede dois complementos, um sem preposição e outro com preposição. Ou seja, um complemento será objeto direto e o outro complemento será objeto indireto. Vejam esse exemplo. Pediu um conselho ao amigo. Pediu o quê? Um conselho. Um conselho é o quê? O meu objeto direto. A quem? Ao amigo. Objeto indireto. Vejamos aqui a preposição antes do objeto indireto. Então, este verbo ele é bitransitivo. Por quê? Ele tem dois objetos, um direto e o outro indireto. Então, galera, há verbos com mais de uma regência e que mudam de sentido. Então, são esses verbos que nós precisamos ter uma atenção especial. Olha o verbo agradar na primeira oração. Sua atitude não agradou ao coordenador. Ó a preposição aqui. Agradar a alguém, aqui seria causar o quê? Uma sensação agradável. Agora, a mãe agrada o filho que tanto ama. Aqui seria o quê? Acariciar, fazer carinho. Entendeu? Então, aqui seria agradar como transitivo direto que tem um sentido diferente da primeira oração. Vejam bem esta. Aspirei o perfume das flores ou aspirei o pó da sala, da casa. Eu limpei, eu tirei, certo? Agora, vejam esta oração. Todos aspiramos a um bom emprego. Perceberam que é o mesmo verbo? Só que aqui eu fiz uma ligação com uma preposição? É porque neste caso o verbo aspirar é o quê? Almejar. E não tirar o pó ou inspirar, respirar. Aliás, né? Respirar. A enfermeira e o médico assistem ao vídeo. Ó a preposição aqui. Nesse caso, elas assistem ao vídeo, eles assistem ao vídeo, eles prestam atenção, analisam o quê? O vídeo que está sendo transmitido via celular ou televisão. Agora, a enfermeira assiste o vídeo sem preposição. Então, aqui não é o verbo assistir aqui não é ver, analisar, mas sim dar assistência, ajudar. Então, perceberam como que os verbos assistir, aspirar e agradar mudam de sentido quando tem a preposição? Então, são estes verbos que nós precisamos trabalhar. E há verbos com mais de uma regência e mesmo sentido. Por exemplo, o verbo informar. Eu posso usar o informou o acidente ao guarda ou informou o guarda sobre o acidente. Então, nesse caso, tem mais de uma regência, porém o sentido não vai ser alterado por causa da preposição, vai ser o mesmo, diferente daqueles exemplos que eu mostrei. Lembrando que verbo transitivo indireto, pessoal, não pode ser colocado na voz passiva. Olha bem, uma multidão assistiu ao espetáculo. Ou seja, uma multidão presenciou o espetáculo, viu, né, o espetáculo, foi telespectadora, essa multidão foi telespectadora do espetáculo. Eu não posso transferir essa frase para a voz passiva. O espetáculo foi assistido por uma multidão. Por quê?
Porque nesse caso, se eu fizer isso, essa frase existe, mas ela não dá, de acordo com a gramática, não dá, não significa que a multidão assistiu ao espetáculo, mas sim que a multidão, ela o quê? Deu assistência ao espetáculo. Então eu preciso prestar atenção, porque o verbo transitivo indireto não pode ser transferido, ser colocado na voz passiva. Então eu trouxe alguns verbos, né? Alguns verbos que têm esse duplo sentido, nessa multiplicidade de sentido com a preposição. O verbo assistir. Quando eu uso a preposição, ele tem o sentido de ver. Que tal assistirmos ao filme? Ou fui ao cinema e assisti ao filme tal, assisti ao jogo de futebol, assisti ao programa de televisão. Então é muito comum nós não usarmos a preposição com o verbo assistir no sentido de ver, mas de acordo com a gramática, está errado. Quando o verbo assistir indica ver, eu preciso colocar a preposição a. Agora, com o sentido de ajudar, dar assistência, galera, não exige preposição. Sempre assistiu pessoas mais velhas, sempre ajudou pessoas mais velhas. Neste caso não é ver, neste caso é dar assistência. Então eu não preciso colocar preposição. Com o sentido de pertencer, exige preposição. Assiste aos prejudicados o direito de indenização, ou seja, o direito de indenização é referente, pertence, diz respeito a quem? Aos prejudicados. Neste caso, eu preciso colocar a preposição. Rege uma preposição, a preposição a. Chegar. Chegar é um verbo que na língua falada, né, mais coloquial, informal, nós usamos a preposição em. Eu cheguei em casa, eu cheguei na escola. Porém, pessoal, de acordo com a gramática culta da língua, o verbo chegar rege a preposição a. Então, cheguei à escola, né, com a crase aí. Cheguei ao local indicado no mapa. Cheguei ao hospital e não no hospital. Cheguei na escola? Não, cheguei à escola. Então, lembrando que esta é a forma padrão, né? Mas nas conversas mais coloquiais, informais, eu uso o em, né? Chegamos no local. Mas o certo não é chegamos no local, e sim chegamos ao local. Então, eu preciso me atentar a esses detalhes. Visar. O verbo visar no sentido de almejar um objetivo, focar num objetivo, ter um objetivo, ele exige uma preposição. Visamos ao sucesso nesta empresa. Agora, no sentido de olhar, ver, mirar, não exige preposição. O policial visou o bandido à distância. Aqui não tem preposição, porque é o quê? Ver, viu. Eu só vou colocar preposição quando o visar for no sentido de focar, ter um objetivo. Então, é muito comum na variante coloquial nós encontrarmos sem preposição, tipo, visamos o sucesso nesta empresa. Mas, de acordo com a gramática culta, não. Visamos ao sucesso nesta empresa. Ok? Aspirar. Então, aspirar no sentido de respirar ou absorver não exige preposição. Aspirou todo o escritório, ou seja, limpou, né? Passou o aspirador de pó no escritório. Não tem preposição. Agora, no sentido de pretender ou almejar, eu vou colocar a preposição. Aspirou ao cargo de ministro. Aqui nós temos a preposição. Preferir. É um erro muito comum. O verbo preferir,
ele é transitivo direto e indireto. Então, você sempre prefere algo a alguma coisa. Então, ele vem acompanhado da preposição a. Prefiro carne a peixe. E não do que peixe. Prefiro vinho a refrigerante e não prefiro vinho do que refrigerante. Então, o verbo preferir, ele pede esses dois complementos que são feitos que são ligados, né, por intermédio da preposição a, sempre a preposição a. O verbo pagar. Quando informamos o que pagamos, nós não precisamos colocar a preposição. Pagou o sorvete? Né? Agora, se eu tiver um complemento, pagou a quem? É claro que aí o complemento vai pedir a preposição. Pagou o sorvete ao dono do bar? Pagou o quê? O sorvete, sem preposição. A quem? Ao dono do bar, com preposição. Ok? O verbo querer, né? Ele não exige preposição quando tem o sentido de desejar. Quero ficar aqui. Não tem. Agora, quando indicar estimar, né, ter afeto a alguém, a algo, exige a preposição. Queria muito a seus amigos. Queria muito a quem? A seus amigos. Não é muito usado, mas significa que ele o quê? Tinha afeto, tinha estima aos seus amigos. Esquecer e lembrar. Pessoal, estes verbos esquecer e lembrar, eles são transitivos diretos. Ele não exige preposição. Esqueci o meu material e não esqueci do meu material. Lembrei os fatos anteriores e não lembrei dos fatos anteriores. Estão vendo? Não tem preposição aqui, porque eles não regem complemento com preposição. São verbos transitivos diretos. Porém, se eu optar por usar uma forma pronominal, colocar um pronome ao verbo, automaticamente o meu complemento, né, deverá ser linkado, né, a uma preposição. Esqueci o meu material, porém, esqueci-me do meu material. Ou numa linguagem mais coloquial, me esqueci do material. Lembrei-me da sua cara. Lembrei a sua cara, porém lembrei-me da sua cara. Então, eu só vou fazer uso da preposição quando forem formas pronominais. Ok? Obedecer. O verbo obedecer, ele é sempre transitivo indireto. Obedeça ao seu pai, né? Obedeça aos seus princípios. Mas é muito comum usar na linguagem coloquial como verbo transitivo direto. Obedeça o pai, obedeça a mãe. Mas não é. De acordo com a língua gramática, a norma padrão, o verbo obedecer é transitivo indireto. Então, obedeça a alguém. Eu preciso dessa preposição ali associada ao complemento. Ok? O verbo custar, com o sentido de ser custoso, exige preposição. Aquela decisão custou ao filho. Foi cara a quem? Ao filho. Agora, indicando valor, não tem preposição. Aquela casa custou caro, não tem preposição. Informar. O verbo ele é transitivo direto e indireto. Ele vai exigir um complemento sem e outro, né, com preposição. Informei o acontecimento aos professores. Ou informei aos professores o acontecimento. O meu complemento direto, o meu objeto direto, sem preposição. O meu objeto indireto, eu preciso da preposição. Implicar. Este é outro verbo que as pessoas cometem o erro. O verbo implicar no sentido de consequência, ocasionar algo, ele é transitivo direto, galera. Não pede preposição, não tem preposição.
O seu pedido implicará um novo orçamento e não em um novo orçamento. Não tem preposição. Eu vejo muitos erros. Muitas pessoas usam com preposição, mas não. O seu comportamento implicará penalidades e não em penalidades, ok? Agora, quando for no sentido de embirrar, aí exige a preposição com. Nossa, essa criança implica com tudo, meu irmão implica com tudo. Aí sim. Então, nós vimos um pouquinho sobre regência verbal. Então, assim como os verbos, eles ligam, pedem um complemento por intermédio da preposição ou não, a regência nominal, ela vai tratar da relação entre o nome, quando eu falo nome é substantivo, adjetivo ou advérbio, e o seu complemento. Exemplos. O bacharel em direito pode ser defensor público. Eu não falo bacharel de direito, eu falo bacharel em direito. Quem é bacharel em alguma coisa. O bacharel em políticas públicas, o bacharel em administração. Por quê? O substantivo bacharel exige a preposição em e não de. Tem horror às baratas. Você tem horror a alguma coisa e não de alguma coisa. Então, tem horror às baratas e não de baratas. Esta máquina é compatível com a que temos. Então, compatível é compatível com alguma coisa e não a alguma coisa. Então, o adjetivo compatível pede a preposição com e não a preposição a. Então, isso que é regência nominal. É o nome pedindo complemento por intermédio de tal preposição, da preposição correta. Então, aqui eu tenho exemplos de adjetivos e sua preposição. Adepto, adepto de. Alheio, alheio a. Ansioso, por, para, apto. Eu sou apto a fazer essa função. Aversão, eu tenho aversão a baratas e não de baratas. Benéfico, este remédio será benéfico a você, para você. Ciente, estou ciente disso e não a isso. Composto por, de, contente com, por, de, desprezo. Perceber então que o mesmo nome, né, ele pode ter, ele pode atrair mais de uma preposição. Feliz, de, por, em, com, favorável. Favorável é sempre favorável a. Paralelo a. Vizinho a. Vazio de. União com, entre a. Então, depois vocês podem voltar o vídeo e darem uma checada nesses nomes e suas preposições, né, que auxiliam na regência nominal. Então, agora eu trouxe algumas tirinhas, né? Nesta primeira tirinha, se lembra de como você prometeu que se eu me casasse com você, teria uma vida de conto de fadas? Sim, até agora eu só tenho vivido um conto de horror. Por que eu coloquei a preposição de aqui? Estão vendo que eu tenho um verbo pronominal aqui? Se lembra de. Se eu não tivesse o pronome ser, eu poderia colocar apenas lembra como você prometeu, mas como uma estrutura pronominal, eu preciso da preposição de. Quero ver novela. Novela, futebol, futebol. Amor, nossos problemas acabaram. Agora temos 2 TVs. Vai assistir o jogo na sala. Não, senhora, vai você para a sala. Você. Viagem curta de fim de semana. Será que esqueci alguma coisa? Escolhendo roupa para sair. Essa também não está legal. Então, vocês perceberam aqui que tem um errinho de concordância? Vai assistir ao jogo e não o jogo. Lembra que eu expliquei que o verbo assistir no sentido de ver pede a preposição a.
Não pise na grama. Por que ele está olhando com essa cara assim? Correu, correu, correu e viu aqui, não pise na grama. Por quê, pessoal? Porque o verbo pisar, de acordo com a gramática normativa, né? Você pisa algo. Então, até então seria não pise a grama. Mas hoje em dia também é aceitável usar pisar em. Então, não pise na grama. Mas parece que ele estaria mais feliz se fosse não pise a grama, que seria o que agradaria mais esse personagem aqui. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação, que algumas dúvidas, né, tenham sido sanadas e aguardem os próximos vídeos. Beleza? Um abraço e bons estudos!